Fala Dev, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí a mais esse episódio da nossa série do tutorial do Instagram. Esse já é o quinto vídeo da nossa série, o quarto vídeo de tutorial. Então, se você está chegando aí agora, eu vou deixar o link ali na descrição para você poder pegar desde o início, ver do que se trata o nosso projeto e nos acompanhar aí no desenvolvimento desse aplicativo. Então vamos continuar. No último episódio a gente finalizou aí a nossa toolbar, deu trabalho, mas a gente rodou ali no emulador, viu que ficou bem legal. E hoje a gente vai começar a trabalhar com Stories. Só antes da gente trabalhar com Stories, nós vamos fazer aí algumas pequenas refatorações para dar uma melhorada aí na qualidade do nosso código, facilitar o nosso trabalho também. Como vocês podem observar, a gente tem várias medidas soltas aqui, como hard-coded, medidas aí de espaçamento, de largura, temos também aqui as descrições de conteúdo, a nossa label, e nós vamos começar aqui por essas medidas. Recomendo aí, pessoal, que vocês deem uma pesquisada em Design System, sistema de design em geral, porque é algo que padroniza o aplicativo. Eu não vou aprofundar muito aqui, mas no nosso caso, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com algumas medidas de espaçamento. Imagine que em cada classe que a gente for construir uma tela, a gente trabalhe com medidas de espaçamento diferente. O aplicativo não vai ficar muito agradável de ver ali visualmente e pode acabar gerando alguns problemas também. Então, o ideal é que a gente tenha uma classe centralizada para poder usar essas medidas aí seguindo um padrão. Então, para isso, a gente vai criar uma classe aqui, vai aqui em tema, clica com o botão direito, nova classe. Essa aqui pode ser como file mesmo, pessoal. Vai chamar Dimens. Beleza. Eu já estou com algumas medidas aqui pré-configuradas, copiadas. Vou colar aqui. Vamos precisar fazer o import aí do DP e do SP. Mas não precisa preocupar em copiar, ou pode copiar também se quiser. Eu estou colando para poder poupar nosso tempo. Mas eu vou deixar um link aí para você pegar já essas medidas prontas e poder colar aqui na nossa classe de Dimens. Então, a gente vai substituir lá onde a gente tem, por exemplo, essa medida de 8, de 16. Também a gente vai usar para texto, onde a gente tem a medida aí de 32, de 16. A gente vai substituir por essas medidas aqui. Então, vamos lá aplicar essas mudanças, essa refatoração. Vamos começar então agora aqui na nossa toolbar. E a gente tem essas medidas aqui, por exemplo, de 8dp, que aqui nas nossas dimensões, elas estão com spacing médio. Então a gente vai aqui, spacing médio, copiar, colar aqui embaixo também. 16 aqui está como spacing large. Spacing large. Normalmente o padrão é esse aqui mesmo, 4, 8, 16, 24, aí às vezes tem 32, 48. Para o nosso projeto são essas medidas, mas como eu falei, pesquisando um pouco mais, vocês vão poder achar medidas aí ideais para o tipo de projeto que vocês estão trabalhando. E vamos fazer isso com as nossas strings aqui também. Vou fazer um espaço. Estou esquecendo. Primeiro a gente tem que vir aqui em tipografia para a gente poder usar no texto também. O 32SP, por exemplo, fonte XX large. Então vamos substituir. Fonte XX large. Aqui no nosso body large a gente pode substituir também essa aqui, 16, fonte medium. Então, fonte medium. Beleza. Agora sim, vamos trabalhar aqui com as nossas strings. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma variável com uma string para a gente poder usar na nossa label aqui, para a gente não deixar esse código solto aqui na classe. Então vamos criar val Instagram label e vamos usar aí um recurso do compose, que é esse string resource, onde a gente vai buscar, deixa eu só corrigir essa label aqui, tá, label. Agora sim, aqui pessoal, vai funcionar da mesma forma que funcionou esse Painter Resource aqui. A gente vai buscar pelo ID, só que diferente de buscar no Drawable, quando a gente trabalha com string, a gente trabalha com esse XML de strings.
O ideal é você criar a string específica que você vai usar aqui, mas a gente vai aproveitar nesse caso aqui a do nome do aplicativo. Não faça isso se for um aplicativo para rodar em produção mesmo, mas aqui só para demonstrar a gente pode fazer. Então vamos colocar aqui r.string.appname. Aqui a gente criou a referência então para essa label Instagram, que a gente vai pegar e substituir aqui o nosso text Instagram, a nossa label. Agora sim. Aí aqui você pode estar se perguntando, mas por que eu vou criar uma variável se eu poderia fazer isso aqui e iria funcionar, economizando linha de código aí. Com certeza isso aqui iria funcionar, mas faz parte aí de boas práticas. Vocês vão ver mais para frente, conforme a gente for fazer mais refatorações, que faz muito sentido a gente isolar as nossas strings, a descrição de conteúdo, até os nossos ícones mesmo, para poder fazer, às vezes, um reaproveitamento de código, fazer um código mais dinâmico. Mas isso aí a gente vai poder trabalhar, ver um pouco mais tarde. Vamos pegar, então, aqui essas descrições de conteúdo e vamos criar string para elas também. Aqui é fácil, a gente clica com o botão direito, dá um Alt, Enter, igual quando vai importar, aí aparece aqui para poder extrair a string. Então vai clicar em Enter, Content, Description, esse aqui é o de notificações. Então, Notification, Icon. E está criado, é simples, se a gente for agora aqui no nosso arquivo de string, a gente vai ver que criou uma string para essa descrição de conteúdo. Vamos fazer a mesma coisa para essa aqui de DM. Content Description Message Icon. E está criada aí as nossas strings. Agora a gente não tem mais código de string aqui hard-coded. Só uma informação aqui, como vocês estão vendo, a gente não colocou todas as medidas. A gente está com esse size e esse height. É porque quando a gente normalmente vai trabalhar, a gente tende a padronizar mais esses espaços mesmo. Porque quando a gente vai trabalhar com medida, é normal que os componentes eles realmente tenham medidas diferentes, mas aí as margens, a margem top, a margem horizontal, os paddings, é ideal que a gente trabalhe com um padrão, mas tem alguns que se repetem também. Então, se você quiser acrescentar aqui no Daemon uma medida, coloca um nome bem descritivo, você pode fazer isso também, mas a gente, pelo menos por agora, não vai fazer isso. O ideal é que a gente use aí para os espaçamentos, para as margens mesmo, beleza? Que aí a gente consegue ter esse padrão. Então agora, deixa eu só fechar aqui. Então a gente fez a nossa refatoração, agora a gente pode começar a trabalhar aí com o Stories. Vamos fechar aqui. E para isso, pessoal, a gente vai precisar criar mais uma camada, mais um pacote aqui. Falando rapidinho, a gente está simulando algo semelhante ao que seria aí um Clean Architecture. Aí ele tem essa camada aqui da UI, que é a camada de apresentação. A gente vai criar no mesmo nível mais uma pasta que vai ser a nossa camada de dados. Então a gente cria aqui com Compose Instagram, Data, e aqui a gente vai criar o nosso model de Story. Então clica com o botão direito, novo, Kotlin Class, e vamos criar aí um Story. Dá um Enter, vamos fechar aqui essa chave, abrir aqui um construtor, e aqui a gente vai colocar os atributos que a gente vai trabalhar, que no caso do Story vai ser o nickname do usuário e também a imagem dele, o user avatar, que vai ser primeiro aqui user nickname, dois pontos, o tipo é string, porque vai ser um texto, mais uma variável, user avatar, dois pontos, string. A gente vai trabalhar com uma URL, a gente vai usar o glide para poder apresentar essa imagem, então vai ser um string também. Vamos identar aqui, Ctrl A, Ctrl Alt L, beleza? Ficou identadinho nosso código. Vamos criar agora uma classe aqui em View de apresentação, o nosso componente do Stories. Então vamos lá, novo Kotlin Class, esse aqui vai chamar Story Item. Criado, vamos trocar aqui nossa class por
Opa, funk não, aqui é fun. Abre o construtor. Nos outros casos a gente criou um construtor vazio, mas aqui a gente vai precisar passar um parâmetro que vai ser um objeto do tipo story, que a gente criou aqui na camada de data. Então vamos lá criar aqui story, dois pontos, o tipo story, que é esse model que a gente criou. Vamos transformar aqui no composable. Beleza, vamos criar também o nosso preview, @preview. Vamos colocar o background nele também, para seguir o nosso padrão, show background, true, composable, fun, sorry, item, preview. E aqui a gente vai chamar o nosso componente de story e tem que passar um parâmetro que é um objeto story. Então vai aqui story, maiúsculo dessa vez, porque a gente está criando o objeto. Abre aqui o parêntese. O primeiro é o user nickname. Vamos deixar vazio por enquanto. É um tipo string, então só abrir as aspas aqui. E o outro vai ser o user avatar da imagem. Vamos fazer a mesma coisa. É string também. E vamos começar a construir aqui o nosso componente. Vamos fazer uma coluna. Vamos criar aqui um modifier. Modifier do compose. Vamos colocar um padding. E esse padding a gente vai usar 4DP. Só que como agora a gente tem um design system de daemons, a gente não vai escrever 4DP. A gente vai aqui em daemons. 4DP é o space small. E vamos colocar aqui então space small. Vamos colocar aqui um background também. Coloca um ponto. Background, esse mesmo que tem o color. Tem que ficar atento aqui, pessoal, porque tem um tipo diferente de background. A gente vai trabalhar no nosso app sempre com esse aqui que tem o color. Então vamos lá. Material theme, ponto, color scheme, ponto, background, Ctrl A, Ctrl Alt L para dar uma indentada. Fica melhor aí para a gente poder visualizar o nosso código. E agora a gente já vai começar a manipular a imagem. A gente, para isso, vai usar o Glide, que a gente ainda não tem no nosso projeto. A gente vai precisar importar a biblioteca do Glide. O pessoal que está vindo aí do XML com certeza já trabalhou bastante, é uma biblioteca bem consolidada, mas se você não trabalhou, tranquilo, vai ser simples para a gente poder olhar aqui mesmo para quem está começando. Então, a gente tem a documentação aqui no GitHub, que eu vou deixar aí também na descrição da biblioteca do Glide. Tem aqui como a gente vai importar para o Gradle, para poder trazer essas dependências aí para o nosso aplicativo. Porém, essa página aqui padrão do Glide, ele não está configurado para Compose. O do Compose ainda está em fase de teste, então esse Glide V4 aqui já está até selecionado. A gente vai trabalhar com essa versão alpha. Então a gente copia esse implementation com GitHub, Ctrl C. E vamos lá para o nosso Gradle. Para você que não conhece Android ainda, não está trabalhando com Android, é muito importante estudar sobre essa classe aqui, o Gradle. Ele é fundamental em qualquer projeto Android. Aqui tem, por exemplo, o seu Application ID, que vai ser a referência do seu aplicativo, o ID do seu aplicativo, quando você publicar na Play Store. Tem a versão mínima aqui do SDK que ele roda, se eu não me engano é o Android 7, aquela que a gente configurou no início do nosso projeto. Essa versão tem que atualizar cada vez que a gente vai fazer um upgrade no nosso projeto. A versão alvo já está até pedindo para atualizar, porque já chegou o 34, a gente faz isso depois em refatoração. Tem essas outras configurações e aqui as bibliotecas que já estão sendo usadas no projeto. Essas bibliotecas, inclusive, já vieram por padrão. Essas que estão com esse sombreado é que elas precisam ser atualizadas, mas a gente vai ver isso mais tarde. Então a gente dá um Enter aqui. Eu gosto sempre de comentar as bibliotecas que a gente está colocando no aplicativo. É descritivo pelo implementation que a gente coloca, mas pode facilitar a vida de alguém que não conhece o projeto. Se for lá no Gradle e der uma olhada nas bibliotecas, vai ficar fácil entender o funcionamento do nosso app. Então vou colar aqui, Ctrl V, Implementation com GitHub Bumpatch, e agora a gente está com o Glide para Compose.
sempre que colar alguma coisa aqui no Gradle, ele vai dar a opção de sincronizar, porque ele tem que baixar essas dependências. Então a gente clica aqui em Sync. Como vocês podem ver, está carregando, ele está baixando. Foi. E agora a gente volta aqui para o nosso Story Item, onde a gente vai criar uma referência ao Glide para trabalhar com a imagem. Então vamos lá. Glide Image já apareceu aqui. Ele tem esses atributos. O primeiro é o Model. No caso do Model, é a URL ou a imagem que a gente vai estar colocando para o Glide carregar, que está aqui no objeto Story, que a gente recebeu como parâmetro. Então aqui o Story.userAvatar. Aqui na descrição de conteúdo, por enquanto, vamos só abrir essas aspas, depois a gente vai fazer uma coisa diferente que a gente não fez na outra descrição de conteúdo, vocês vão achar legal também. Então a gente tem aqui o nosso Glide Image. Vou fazer uma quebra de linha aqui para ele poder ver, ficar melhor para a gente poder visualizar, porque a gente vai colocar mais coisa aqui depois. Ele está dando um erro, vamos dar uma olhada. Como eu tinha comentado com vocês, ele ainda está em alfa, ele é uma versão experimental, que aqui ele fica alfa, beta e depois vai para a produção mesmo, quando está aqui, como a gente pode ver nas outras bibliotecas. Mas dá para resolver. A gente dá um Alt, Enter aqui, e ele dá essa opção aqui da gente optar por usar essa notação de experimental. Para o nosso projeto aqui de teste, a gente vai inclusive testar para ver se está funcionando mesmo. A gente pode usar isso aqui. Não vai ser muito recomendado usar em produção, mas em alguns casos, como a biblioteca do Glide, que já é uma biblioteca bem consolidada, é algo que com certeza vai para frente. Então eu não veria problema em usar, embora é sempre bom a gente ficar atento a esse tipo de coisa, porque pode chegar um beta, mudar muita coisa, então a gente tem que estar sempre atento à documentação que eu vou deixar o link na descrição para vocês também. Então vamos fazer um teste agora do nosso Glide. Vamos lá para a nossa home e vamos testar para ver aí como é que vai ficar. Aqui a gente tem a referência da nossa Instagram toolbar. Vamos fazer agora uma referência ao item do Story. Então o Story Item, e a gente vai ter que, igual fez lá no preview, criar um Story para poder passar. Só que esse aqui a gente vai popular com algum dado. User nickname, user nickname, abre aspas, vamos colocar aí Jane Doe, vírgula, image, user avatar, não é image, user avatar, abre uma aspas também. Aí aqui, o Glide, ele consegue carregar a partir de uma URL web. Então, basta você colocar lá no Google Imagens, você vai na imagem que você quer colocar aqui, clica com o botão direito e clica para poder copiar o endereço da imagem. O endereço da imagem ele vai vir como URL. Eu já tenho uma imagem que eu tinha selecionado aqui nos testes que eu fiz, é uma imagem do Reddit. Colei. Quando carregar aí vocês vão ver o que é, mas qualquer imagem com HTTPS, você colocar aqui para carregar lá no Glide, ele vai carregar. Eu também vou deixar o projeto de referência aí na descrição. Você pode ir lá que tem uma classe de repositório lá na camada de data que vai ter várias URLs, então você pode copiar qualquer uma, copiar um objeto de story e trazer para cá, que vai funcionar normalmente. Então vamos executar o nosso app para ver aí como é que ficou, vamos ver se vai funcionar. Está rodando. E tivemos algum problema. O primeiro deles é que, em teoria, a imagem tinha que aparecer aqui, porque aqui a gente está passando o story que a gente populou como URL válida. Tem aqui o Glide Image, ele está chamando corretamente a user avatar, que no caso é essa URL que a gente colocou, mas não exibiu. E como vocês já devem ter observado no log, quando aparece vermelho aqui, é que deu algum problema. Então temos aí o primeiro bug no nosso app. Vamos subir para a gente poder ver o que é, o que aconteceu. Está reclamando aqui no Glide, ok HTTP. E aqui em cima a gente tem a resposta. Ó.
ele fez uma requisição e ele não tinha permissão para a internet. Essa permissão foi negada. Isso acontece porque, como eu expliquei, o Glide ele vai pegar uma imagem da internet e vai renderizar para poder exibir. Só que o nosso aplicativo ele não tem a permissão de internet. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai aqui no manifesto. Esse é um erro muito comum, inclusive. A gente às vezes está fazendo um tutorial ou está fazendo um projeto para valer mesmo. Está tudo configurado, tudo certinho. Quando vai ver, permissão de internet. Agora está mostrando bonitinho aqui no log, mas antes não mostrava certinho. O aplicativo dava até um crash e a gente ficava às vezes um pouco perdido para achar. Então vamos dar um espaço aqui. A gente vai chamar esse user permission. Android name já foi automático. Android.permission.internet já é esse mesmo primeiro que apareceu. Aí a gente precisa fechar aqui esse escopo. Fechou. E agora a gente está pedindo a permissão de internet, está adicionando, no caso, essa permissão para usar a internet no nosso aplicativo. A gente faz isso no manifesto. É importante também essa classe, assim como o Gradle é importante, então eu recomendo que vocês deem uma pesquisada também sobre o Android Manifest. Vamos rodar agora para ver o resultado. Demorou um pouquinho, mas carregou e tá aí a nossa imagem, pessoal. A famosa Sloane Peterson do filme aí, Curtindo a Vida Adoidado. É um filme que eu achei legal, pelo menos quando eu vi. Não sei se ainda acharia legal hoje, mas fica aí a recomendação de filme para vocês também. Então, a gente colocou essa URL que eu peguei lá no Google e está exibindo aqui no nosso componente de Story por meio do Glide. É claro que está muito distante ainda do que a gente usaria para um Story. O Story é redondo, é menor, é também uma lista. A gente só executou aí mesmo para poder começar a ver se iria funcionar esse nosso componente e a gente está vendo que funcionou. Então é isso, Dev. Hoje esse foi o nosso tutorial, onde aí a gente conseguiu render bastante. A gente fez uma refatoração de código, viu um pouquinho aí sobre Design System, a gente viu um pouquinho também sobre a biblioteca do Glide, sobre como colocar as bibliotecas ali no Gradle. A gente viu também um pouquinho, começou, né, na verdade, esse componente aí de Story, e a gente ainda resolveu um bug. Mas vem muito mais por aí. Vamos continuar trabalhando com Story no próximo vídeo. A gente vai ver aí como que a gente vai trabalhar para deixar essa imagem aqui circular, bonitinha. E a gente vai trabalhar com lista. Quem está vindo do XML vai ficar impressionado em como que o Compose simplifica a nossa vida no uso de listas. Então não esquece de fazer o commit aí para não perder esse código. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e bora para o próximo vídeo.